Obrigado, Yuri. Fábio. Bom dia a todos. Respondendo algumas questões do Yuri, também colocando meu posicionamento. A princípio, essa questão ela foi levantada por estudantes com a reitoria e também foi levantada com os estudantes para discussão. A gente passou por algumas dificuldades no processo eleitoral ano passado, algumas coisas dificultavam até a democracia do processo e a gente decidiu tentar achar uma solução entre os estudantes e entre a administração da universidade. Todas as nossas tentativas de diálogo com o movimento esse ano, elas falharam, foram postergadas. E não havia mais prazo para a gente tentar o diálogo, porque se a gente tentasse novamente, agora para esse final de semestre, ele seria um impeditivo para a mudança do sistema eleitoral. Então a gente passaria pelas mesmas coisas que a gente passou ano passado. É claro que a aprovação dessa minuta, dessa proposta, ela não impede que o processo seja reanalisado e melhorado, né? E eu acredito que seja algo bom. Eu não vejo nenhum impedimento para isso. Mas, no momento, esse é a última reunião possível da gente resolver essa questão. Eu acho que não precisa ficar entrando muito em detalhes no momento, mas e trazer mais democracia ao processo. Sem falar que o método de eleição que é proposto, ele permite mais abrangência entre os estudantes, porque estudantes que porventura não estejam aqui nos dias das eleições, eles poderão participar votando por VPN. É um método mais barato, considerando a crise orçamentária que a gente está, é um fator muito importante. Além disso, é mais sigiloso, é menos sujeito a falhas, mais prático. Então tem vários pontos positivos para serem considerados nesse método, ao meu ver. E o principal, de fato, seria a melhoria na democracia do processo, que foi algo que a gente enfrentou bastante dificuldade no ano passado. E eu queria falar, não ficou explícito, mas a gente trouxe essa demanda para a reitoria, ela aceitou. A gente também tentou entrar em contato com vários estudantes, discutimos com estudantes que estiveram abertos a essa posicionamento, essa discussão. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu discutir com o DCE. A gente entrou em contato com eles sobre isso desde o começo do ano, já na primeira reunião do Consul, e aí foram postergando a discussão, e não deu tempo. Mas eu vou passar agora a fala para o Luiz também falar um pouco a respeito. Bom dia, sou o Luiz Renato, da Computação. Eu queria falar que acho que é meio falacioso falar que o processo atual que aconteceu até o ano passado é democrático, simplesmente porque é organizado pelo DCE. O DCE não é visto como representante por uma boa parte dos alunos, então simplesmente ser organizado por ele não quer dizer que está sendo organizado pelos alunos. E grande parte do processo não é nada democrático. Eu presenciei isso em 2014, que eu ajudei uma chapa, e presenciei isso ainda mais ano passado, quando eu fui de uma chapa, e claramente tem várias falhas que tiram a democracia do processo, privilegiando uma ou outras partes. Além de que o modelo de votação em si, que é o modelo em urna mesmo, espalhado pela Unicamp, também não é democrático, porque muitas vezes a comissão eleitoral fica mais tempo em umas unidades do que em outras, alterando o resultado da eleição, por ter mais tempo para alguns votarem e menos tempo para outros votarem, enquanto que o processo online que está sendo proposto na deliberação é muito mais democrático, porque qualquer um pode votar no horário que quiser, quase que onde que quiser, o que pode alavancar muito os números da votação e a representatividade que essa eleição pode ter. Obrigado. Diego. Kiko. Tem o Fábio e tem o Yuri. Vou encerrar para a gente votar retirada de pauta. Vou encerrar na fala do Fábio. Fábio. Bom dia novamente. Então, eu não queria entrar muito em detalhe sobre esse processo eleitoral, mas eu vou só evidenciar alguns pontos que justificam a minha atitude de correr atrás de uma mudança dele e o porquê que eu julgo que ele não foi democrático, tanto quanto o DCE afirma. Para começar, eu acho que é justo eu falar, e o Luiz pode confirmar,
que na elaboração das propostas da minha chapa, houve uma discussão grande a respeito de mudar o método eleitoral do DCE. E nesse momento eu era totalmente contra, porque eu julgava muito importante a participação dos alunos no processo. E ainda julgo. Só que, no entanto, não tem como a gente dar maior valor à participação dos alunos em relação à democracia real do processo. E é por causa desse motivo que eu propus e corri atrás, tanto com alunos quanto com a administração, uma mudança nesse sistema eleitoral. Para dar um exemplo da falta de democracia desse processo, eu vou falar algo que ocorreu posterior à apuração dos votos. E eu espero que os conselheiros compreendam o nível que a situação chegou. Após serem apurados os votos e termos as quantidades, foi levantado a questão por uma das chapas a respeito do método usado para a apuração das cadeiras, para a determinação das cadeiras. Na deliberação do consulta é escrito que é proporcional. No entanto, a chapa alegou que essa distribuição deveria ser entre suplentes proporcionalmente também. O que faria o quê? Faria com que a minha chapa, apenas alunos, tivesse uma cadeira de suplente ao invés da cadeira de titular que eu estou hoje aqui desempenhando função. E o mais incrível é que mesmo a posteriori da votação e da apuração dos votos, isso foi acatado. E foram feitos CRUs, que são conselhos de representantes de unidades, que, a princípio, tinham o poder de mudar o modo de eleição que era feito. Ou seja, vamos supor um CRU com todos os representantes da universidade. São 40. Esses 40 representantes teriam condições de alterar uma eleição de 3.000 estudantes. A meu ver, isso não é nem um pouco democrático. A urgência dessa questão se refere ao fato de que, se não for aprovada hoje, ela não vai poder ser aprovada depois, porque não vai dar tempo de mudar essa eleição para esse ano. O que eu proponho é que a gente aprove as eleições dessa forma esse ano, para melhorar as questões urgentes do processo, e então a gente continue a discussão e contemple o que é exposto pelos demais colegas. Por exemplo, quanto ao Kiko, os locais de votação, é uma alteração interessante, até mesmo pode ser implementada hoje, sem problema nenhum. Quanto à diminuição do movimento estudantil, a gente pode propor políticas da universidade que valorizem o movimento estudantil e que façam ele ter uma atuação diferenciada. A gente não precisa usar o método eleitoral para mobilizar o movimento estudantil, porque não faz sentido. A votação, o principal objetivo dela é refletir a democracia na universidade e fazer com que os estudantes sejam representados. Se ela traz um benefício extra, que seria uma mobilização estudantil, é muito bom. Mas não podemos colocar em jogo a democracia do processo devido ao aumento na democracia, da discussão política na universidade. Não dá. E, assim, concluindo, sobre a USP já colocou em pauta isso e foi aprovado, como o nosso colega falou, do DCE. Algumas correções só que eu faria, que é a votação da reitoria, que ele alegou que tem baixa representatividade, algo que também a gente fica aflito por isso, mas ela é em papel, ela não é virtual. E também a questão do... Em 2006, né, que foi feito algo semelhante, não foi feita uma votação virtual, né? O que se evidencia é que realmente os estudantes do movimento estudantil não concordaram com a passagem para o SG, né, então acabaram não votando por causa disso. Mas o que eu argumento é o seguinte: não é possível que a gente se conforme com uma situação que está fora dos parâmetros adequados, ainda mais quando isso fere a liberdade de pessoas em expressarem suas convicções políticas, suas convicções ideológicas e, consequentemente, a democracia dentro da universidade e a discussão de ideias. Eu acho inadmissível que a gente se posicione, assim, é porque eu passei por isso, talvez eu não consiga expressar no tempo limitado tudo que a gente passou, mas que a gente se posicione de modo a coadunar com uma postura equivocada, entende? Durante o processo eleitoral, o regimento dos estudantes, que é elaborado pelos estudantes, ele afirma que os recursos são avaliados pela comissão eleitoral. E a grande questão é que, muitas vezes, a gente apresentou vários recursos, nenhum deles foi aceito, sabe?
recursos importantes. Quem estava, a comissão que estava acompanhando pode falar se era ou não. Por exemplo, uma urna teve uma discrepância enorme na diferença de votos, a urna mais votada. Ela teve mais de 10% de discrepância. Pelo regimento, até 5% de discrepância nos votos são aceitos. Mas era mais do que isso, eram 300 votos na urna. E quando a gente colocou o recurso e pediu para que fosse avaliado antes da apuração dos votos, a resposta da comissão foi que os alunos que estavam desempenhando, que estavam apurando aquela urna, eles eram honestos e que eles eram inexperientes. Tudo bem, eu não nada contra, mas eu não sou obrigado a aceitar, entende, algo que eu não conheço. Eu não conheço os alunos que estavam lá, eu não sei nem mesmo o nome deles. A ideia de uma votação é que você possa ter total confiança no processo, sendo participante dela. E isso não ocorreu, né? Imagina só, tipo, era a urna mais votada, né? Isso poderia ter influenciado diretamente, se não influenciou, no resultado da eleição. Então, esse tipo de coisa, eu poderia citar mais milhares de outras informações, o Luiz também pode citar, se ele quiser só falar, mas não dá pra gente continuar aceitando, sabe? A votação virtual, e do jeito que está a princípio, ela vai servir para a gente evitar esses erros grosseiros que ocorreram. A gente não está impedido de continuar essa discussão, e até mesmo, eu acredito que é muito importante a gente aprovar essa votação hoje, justamente para motivar essa discussão. Por quê? Porque desde o começo do ano, quando eu estava falando com o DCE para a gente discutir esse assunto, a resposta sempre foi postergar a discussão. E a gente não tinha força para conseguir essa discussão. Após a primeira discussão de cotas do ano, eles postergaram para após a votação de cotas, o que eu aceitei. No dia da votação de cotas, eu entrei em contato de novo e foi postergado para depois do CONUNE. Eu falei, ok, é o Congresso dos Estudantes, vai dar trabalho. Após o CONUNE, eu entrei em contato de novo, foi postergado para o segundo semestre. Durante as assembleias discentes, sempre haviam pontos mais importantes, e eles não incluíam o ponto que eu pedia como estudante da representação estudantil em pauta. Então, é virtualmente impossível a gente ter uma discussão real, pelo menos pela experiência que eu tenho até agora, se esse ponto não for aprovado hoje. Se ele for aprovado hoje, a gente tem tempo ainda de discutir e propor mudanças no próximo Consul que venha a surgir pelos estudantes, numa discussão razoável. Então eu peço a todos os conselheiros que avaliem com bastante carinho essa questão. Tipo, é muito importante para nós estudantes. A aprovação não implica numa ausência do diálogo ou da discussão, inclusive está nos nossos planos manter essa discussão após a aprovação, mas ela é necessária para gerar isso. Se ela não for aprovada, a gente vai ter o mesmo retorno que a gente sempre teve nos pedidos de inclusão de pauta na Assembleia, que foi não, existem pontos mais importantes, e a discussão não vai ocorrer. E também a gente não pode se resignar e evitar esse ponto por ser um ponto delicado e tudo mais, porque a gente é conselheiro do Consul e a gente tem que votar no que é correto, né? Então, eu sei, às vezes eu mesmo aqui como conselheiro do Consul dá um certo receio de votar em algum ponto ou outro, mas como representante da universidade eu tenho que votar no que eu julgo melhor para ela, mesmo que seja um ponto que possa me dar dor de cabeça e aparentemente não um retorno tão alto, né? Tipo, ou não se refere muito a mim. Mas é isso que eu peço aos demais conselheiros, peço a compreensão de todos e obrigado. Obrigado. Bom. Ter vários inscritos, provavelmente. Eu vou ser mais estrito agora no tempo, senão a gente não vai sair daqui. 3 minutos por pessoa e eu vou avisar, tá bom? Porque é muita gente para falar. Bom, mas depois a gente faz os comentários. Fábio. Boa tarde a todos. Quanto à questão do Guilherme, eu vim aqui para o Consul ainda sem ter uma posição extremamente definida a respeito. Eu entendo que é uma questão muito complexa para a gente lidar, sendo aluno ou professor, e tem todo um sentimento envolvido. Tanto pelos professores, que muitos se simpatizam pelo professor que foi apagou a luz, mas quanto pelos alunos que se simpatizam pelo Guilherme, por serem alunos também. E eu acho que alguns pontos importantes a serem levantados nessa reunião, a princípio, é a questão de que o problema real, a real questão do conflito, a gente não está abordando aqui, eu ainda não vi uma iniciativa dela ser abordada, mas eu fico feliz que pelo menos com essa questão poder introduzir ela.
que é a questão da existência das greves e do, como posso falar, da inação a respeito de uma eventual regulamentação ou alguma normatização disso, porque não existe. Se a gente for ver no regimento da Unicamp, nos mesmos pontos que usaram para condenar o Guilherme, a gente tem que praticar manifestações, propagandas ou atos de caráter político, partidário ou ideológico, de discriminação religiosa ou racial, de incitamento ou de apoio à ausência de trabalhos escolares. É visto como infração. Agora, a gente tem um ponto que é visto como infração, que é simplesmente negligenciado no regimento, que a gente estava conversando até agora. Isso é um problema. Se um regimento não é usado, de fato, a gente não precisa dele. Agora, se eu acho esse artigo válido, sinceramente, me parece muito retrógrado. De fato, propaganda e atos de caráter político partidário, não existem motivos para eles não estarem permitidos na Unicamp. Mesmo você impedir a ausência do trabalho escolar, eu acho que não deveria ser feito. Se a pessoa quer, ela faz. Embora eu seja contra você coagir alguém a fazer isso. Mas, acima de tudo, uma questão que me deixou muito, muito indignado durante o movimento do ano passado. E foi o motivo pelo qual eu fiz a chapa, eu chamei amigos meus que eu conhecia, que eu confiava para participarem da chapa e estar aqui falando. Era o quê? Com as assembleias estudantis, que são tomadas por soberanas, a gente dava o pretexto para que qualquer decisão aprovada na Assembleia fosse executada. E nisso, a gente tinha o espaço para que uma decisão onde uma minoria discordasse fosse aprovada e essa minoria tivesse que protestar a favor dela também. Algo, a meu ver, que de um nível horrível, assim, é algo que não pode ser aceito por nós na universidade, tendo conhecimento de que esse tipo de coisa pode estar ocorrendo aqui, sabe? Mas, enfim, eu acho que a gente pode tratar isso mais pra frente. Agora, quanto ao caso específico do Guilherme... Deu tempo, Fábio. Você tem 2 minutos? Tem isso previsto no regimento também? Só pra por favor, pra eu comentar. Não, porque senão a gente não vai terminar. Ah, tá, ok. Obrigado. Próximo inscrito, o Sávio. A unanimidade da comissão seja prevalecida. Muito obrigado. Obrigado. Fábio. Na fala do Fábio, eu vou encerrar as inscrições para a gente proceder. Tá bom? Terminando a minha explanação, um ponto que acho que já ficou bem evidente nesse consumo mesmo, e é o que eu queria levar como um dos principais fatores da greve e de tudo mais, é a questão de como os alunos são ouvidos na universidade, que ela precisa ser melhorada. Se a gente for ver em vários exemplos, lotação de reitor, a gente tem um peso 40 vezes menor aproximadamente do que os professores. Aqui nesse conselho hoje, a gente teve uma discussão sobre um ponto extremamente importante dos alunos, que durou metade de um ponto de outro do prêmio, que era menos relevante, a meu ver, assim, na questão de cisão do tema, durou metade do tempo, entende? Foi acelerado. E sem falar da minha fala, que eu pedi 2 minutos de tempo a mais e não foi cedido, enquanto um outro professor conseguiu falar quase 20 minutos, não sei, um tempo enorme, né? Então a gente tem que levar em consideração que os alunos muitas vezes entram nesse tipo de demanda com o restante da universidade por não serem adequadamente ouvidos. Eu reconheço que o Marcelo está fazendo um trabalho muito bom nisso, ele me atende quando eu peço alguma coisa, mando um e-mail, ele responde e tudo mais. Só que ainda assim precisa ser melhorado institucionalmente. Me avisa quando tiver um minuto. Dá um pouquinho. E calma um pouquinho, quanto tempo tem ainda? Sobre o Guilherme, eu considero o quê? Ele teve uma pena de 2 semestres de suspensão, mas isso não foi nada perto do que ele realmente está sofrendo. Ele está sofrendo uma exposição enorme na mídia, na sociedade, e isso está sendo uma pena gigantesca, desumana, a meu ver. Eu falo isso porque no movimento estudantil, vocês devem imaginar com os meus posicionamentos, eu me expus deliberadamente por considerar inadequado algumas coisas, e é horrível. É horrível, literalmente horrível. O que ele está sofrendo, eu sei. A gente fez uma pesquisa ontem para saber a opinião das pessoas, tivemos mais de 500 respostas. As pessoas em geral são a favor de até aumentar a punição, mas a gente vê que existe uma perseguição e essa exposição em si só é uma punição, essa exposição acentuada, e deveria ser considerada. O fato, é claro, não está relacionado a ele ser negro ou outra coisa. Eu perguntei para as pessoas que não conheciam do fato o que elas achavam
de um estudante que apagou uma lousa de um professor, o que deveria ser feito com eles. E a comunidade em geral achou errado, independentemente de conhecer o Guilherme ou não. Mas, ainda assim, ele foi exposto já. E isso deve ser considerado na análise. Sabe, se não foi considerado antes, essa exposição como parte da punição, ela deve ser considerada. E, a meu ver, pode ser até diminuída essa punição, com certeza. A não existência, a meu ver, é inadequada, mas uma diminuição eu acho totalmente adequada. Vou passar o resto da fala para o Luiz. Eu queria falar que muitas vezes falaram que a aula foi montada ou só 1 minuto e meio do vídeo de 40 minutos que foi mostrado. Eu queria que essas pessoas argumentassem, então, se a aula foi montada, qualquer coisa que seja, tá certo ele ir lá apagar a lousa, se o professor quis dar aquela aula, independente do contexto, porque não era uma aula regular, o aluno pode ir lá e apagar a lousa e desrespeitar o professor. Ou mesmo a questão do vídeo lá, se foi só 1 minuto e meio de 40 minutos, o resto do vídeo inocenta ele de alguma maneira, ele fez alguma coisa que tire o fato de ele ir lá apagar a lousa e desrespeitar o professor. Eu queria que, além de só ficar jogando informações, vocês argumentassem o porquê que as informações inocentam ele nesse caso. Obrigado. Yuri? Bom, tentar ajudar a discussão aí a rolar rápido, mas primeiro eu acho que é um ponto de extrema importância.